E hoje eu quero te ensinar sobre genética do jeito certo, sem romantizar, sem usar genética como desculpa e sem aquele papo de nasceu com dom para justificar tudo. Porque no bodybuilder, genética é uma coisa bem simples. É o conjunto de características que você recebeu e que influencia como seu corpo responde ao treino, à dieta e ao tempo. E se você não entender isso, você cai em dois extremos. Ou você acha que genética é tudo e desiste cedo, ou você acha que genética não existe e vira aquele cara que quer construir um físico impossível para a estrutura que você tem. Os dois caminhos levam para a frustração. O caminho certo é entender genética como direção. A genética não é sentença e não é desculpa, é direção. Então, vamos começar do jeito mais simples possível. Quando eu falo de genética no bodybuilder, eu estou falando de 4 coisas que parecem na prática, todo dia, no espelho e no treino. A primeira coisa é estrutura, a segunda coisa é resposta muscular, a terceira coisa é distribuição de gordura e forma do seu corpo, a quarta coisa, limites e ritmo de progresso. Se você entender esses 4 pontos, você já vai parar de fazer comparações burras e vai começar a construir com inteligência. Estrutura é seu esqueleto, é as proporções básicas do seu corpo, largura de ombro, tamanho da clavícula, formato do quadril, cintura mais fina ou mais larga, comprimento de braço, comprimento de perna, tamanho do tronco. Isso não é algo que você muda com o treino, você pode melhorar muito o que está em cima dessa estrutura, mas a base continua ali. A estrutura conversa diretamente com a categoria, por isso quando a gente fala a categoria escolhe o atleta, parte disso é a estrutura. Agora vamos falar sobre a resposta muscular. Tem gente que treina e o ombro responde rápido, tem gente que treina e a perna responde rápido, tem gente que treina e a dorsal abre fácil, e tem gente que luta para fazer certa parte crescer. Isso não significa que o atleta não presta, significa que o corpo dele tem pontos que respondem mais e outros que respondem menos. E o coach inteligente usa isso. Ele não ignora, ele faz duas coisas: potencializa o ponto forte e constrói ponto fraco com estratégia. O coach que não tem informação faz ao contrário, tenta transformar ponto fraco em assinatura e esquece o que o atleta tem de melhor. O terceiro ponto é a distribuição de gordura e forma do seu corpo. Tem gente que seca e a cintura fica limpa, tem gente que seca e ainda fica com volume na parte de baixo do abdômen, tem gente que acumula mais no quadril, tem gente que acumula mais no peito. Isso muda como o corpo aparece no palco e muda como o atleta deve planejar sua fase de definição. E aqui entra um perigo. Quando o atleta não entende isso, ele acha que basta cortar mais que resolve, e nem sempre resolve. Às vezes, o que resolve é o tempo, estratégia, fase bem feita e controle de expectativa. O quarto ponto é limites e ritmo. Tem gente que melhora muito em pouco tempo, e tem gente que precisa de mais tempo para o corpo assentar, ganhar maturidade muscular, ganhar densidade. Isso não é injustiça, isso é realidade biológica. E o problema do iniciante é querer acelerar o que é lento por natureza. Quando ele acelera demais, ele quebra, ou quebra o corpo, ou quebra a mente, ou quebra a constância. Agora, deixa eu te tirar de um erro mental que muita gente tem. Quando alguém fala em genética, o iniciante pensa que genética é só nasceu para isso, ou nasceu para isso. Isso é pensamento infantil. Genética no bodybuilder é um mapa, não é um veredito. O mapa mostra onde você tende a ter vantagem, onde você tende a ter desafio. E quando você sabe disso, você escolhe melhor o caminho. E aqui eu vou te dizer uma verdade sem carinho. A maioria das pessoas que fala minha genética é ruim, na verdade, não testou o processo nenhum direito. A pessoa treinou de qualquer jeito, comeu de qualquer jeito, dormiu mal, trocou de método toda semana e concluiu que a genética é ruim. Isso não é genética ruim, isso é falta de base. Genética ruim existe? Existe. Gente com mais dificuldade. Existe, mas antes de falar isso, você precisa ter feito o mínimo. E o mínimo é rotina, constância e critério. Ao mesmo tempo, existe outro erro. O cara que acha que genética não importa. Ele olha para o atleta top e pensa, se eu fazer igual, eu viro igual. Não vira. Porque o corpo não copia estrutura. O corpo responde ao seu contexto. Então, o atleta maduro entende isso. Ele se inspira, mas ele não se ilude. Ele aprende princípio, mas não copia a forma. Agora, eu quero te mostrar como a genética se manifesta no palco. Por que que dois atletas treinam duro e um parece mais completo? Porque completude é uma mistura de estrutura com resposta muscular. Tem gente que tem cintura naturalmente mais fina e clavícula mais larga. Só isso já cria uma estética muito forte. Tem gente que tem inserções musculares que deixam o músculo parecer mais cheio visualmente. Tem gente que tem um formato de perna que parece mais redondo, mesmo com menos volume. E tudo isso influencia, não para desanimar, mas
para direcionar. E aqui entra a parte que transforma você em coach de verdade, leitura. O coach bom não é o que tem o melhor planilha. Coach bom é o que sabe ler. Ler o corpo, ler a resposta, ler a estrutura, ler a fase, ler a expectativa. Porque a expectativa errada mata o atleta mais rápido do que treino ruim. Então, vamos colocar isso em uma regra bem simples. Genética responde a duas coisas: tempo e consistência. Tem atleta que em 6 meses vira outro. Tem atleta que em 6 meses melhora pouco, mas em 2 anos vira absurdo. O iniciante olha os 6 meses e desiste. O atleta inteligente olha os 2 anos e continua. E aqui entra a mentalidade de bodybuilder consciente, longo prazo. E agora eu vou falar da forma mais perigosa de romantizar genética. É quando o cara diz, eu tenho genética, então eu não preciso fazer o básico. Esse é o atleta que se perde, porque genética sem processo vira arrogância, e arrogância derruba. O palco não premia arrogância, o palco premia critério e processo. Genética ajuda, mas não substitui. E agora eu quero ligar genética com categoria, porque essa é a parte que muda o jogo. Você já entendeu que categoria é a lente. Agora, genética é o material que entra nessa lente. Tem corpo que fica naturalmente melhor em uma proposta. E isso não é injustiça. Isso é o esporte. O esporte não premia igualdade. O esporte premia quem atende melhor o critério de uma proposta. Então, a leitura correta é: em qual categoria eu consigo mostrar o meu melhor com menos guerra? Isso é maturidade. E isso que evita o erro clássico de escolher categoria errada, porque quando o atleta escolhe certo, a genética vira aliada. Quando escolhe errado, a genética vira inimiga na cabeça dele. Ele passa a odiar o próprio corpo, quando na verdade ele só está tentando ser bom no molde errado. Agora eu vou te dar um jeito simples de você falar de genética sem romantizar. Você não fala para o atleta, você nasceu para isso, nem você nasceu para isso. Você fala assim, o seu corpo responde melhor desse jeito, seu desafio é esse, seu ponto forte é esse, nosso trabalho é potencializar isso e construir isso. Isso é profissionalismo, isso é respeito, isso é o que o atleta precisa ouvir. E aqui vai outra verdade. Genética não é desculpa para a falta de disciplina. A disciplina também não apaga a genética. As duas coisas coexistem. E quando o atleta entende isso, ele para de viver iludido e para de viver derrotado. Ele vira realista. E realista constrói. Então hoje eu quero que você saia dessa aula com 3 conclusões muito claras. Primeira, genética é direção. Não desculpa e não sentença. Segunda, a genética aparece na estrutura, na resposta muscular, na forma do corpo e no ritmo de progresso. Terceiro, genética precisa ser usada a favor do atleta, principalmente na categoria e na estratégia de construção. Agora eu vou deixar o gancho para a próxima aula. Se genética é direção, você precisa aprender a linguagem prática que o mercado usa para falar disso, que são os biotipos. E eu vou adiantar para você, biotipo não é mágica, não é rótulo e não é desculpa. É uma forma simples de entender tendências do corpo. E na próxima aula, eu vou te explicar ectomorfo, mesomorfo e endomorfo do jeito certo, sem mitologia e sem confusão. E como usar isso na prática para treinar, comer e planejar com mais inteligência. Eu te vejo na próxima aula.